Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Não, ele vai ficar por muito tempo esse que está lá. Não vamos mudar não. Ele é um bom gestor. E vai ter uma equipe boa de médicos embaixo dele. 28 militares nos cargos de cúpula do Ministério da Saúde. Se o nosso governo falhar, errar demais, porque todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. Olá, minha gente, estamos de volta com mais um episódio da série Réu Confesso. E desta vez nós vamos tratar sobre os crimes que o presidente cometeu durante a pandemia, militarizando o Ministério da Saúde. Lembro que este é um trabalho feito em sintonia pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e a Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão. Vamos continuar refletindo sobre os crimes que o presidente cometeu a partir da decretação da pandemia em nível mundial. Lembro aos amigos e amigas a importância de curtir, compartilhar, comentar as nossas postagens na fanpage, no canal do YouTube, Spotify, Instagram e Twitter, porque isso é muito importante para ajudar a divulgar este trabalho do Partido dos Trabalhadores. Estamos em todas as plataformas de podcasts. Quando elaborou a lista de crimes do governo Bolsonaro que poderiam ser revelados na CPI da Covid, a Casa Civil da Presidência da República anotou no item 8º: o governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. Como já mostrado nesta série Réu Confesso, foi exatamente o que Jair Bolsonaro fez. Diante da resistência de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, ambos médicos, em assinar uma portaria recomendando o uso da cloroquina contra a Covid-19, o atual presidente colocou à frente da pasta da saúde o general Eduardo Pazuello, que assinou essa maldita portaria e não se opôs à estratégia de imunidade de rebanho sem vacina, como queria e quer Bolsonaro. Chama especial atenção, porém, a anotação, entre parênteses, feita pela Casa Civil: militarização do Ministério da Saúde. Esse detalhe deve mesmo preocupar os generais que trabalharam para que Bolsonaro chegasse ao poder e estão, desde então, ao seu lado na condução do país. A trágica gestão de Pazuello, que fez o número de mortos saltar de 15 mil para 290 mil, ignorou a oportunidade de comprar vacinas, deixou faltar oxigênio para pacientes e saiu do cargo, processado pelo Ministério Público. Não é o erro de um homem só, é o fracasso de um governo altamente militarizado. Por mais que tentem esconder, os militares têm participação clara na gestão da pandemia, que já matou, como se sabe, praticamente 500 mil brasileiros. Primeiro, eles ajudaram Bolsonaro a se eleger, como o próprio Bolsonaro ressaltou em discurso no segundo dia de governo. O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui, disse o presidente ao general Eduardo Vilas Boas, ao dar posse ao general Fernando Azevedo e Silva no Ministério da Defesa. Depois, membros das Forças Armadas rapidamente ocuparam a esplanada dos ministérios. Em julho de 2020, já eram 6.157 militares da ativa e da reserva em cargos civis do governo, segundo o Tribunal de Contas da União. Na saúde não foi diferente. A chegada de Pazuello ao cargo de ministro fez com que o total de militares na pasta crescesse ainda mais. 9 meses depois da saída de Teich,
eram mais de 20 somente na cúpula do ministério. O que aconteceu ali, portanto, é um claro resultado da gestão feita por militares, que respondiam a um presidente militar, que governa assessorado por militares. A tragédia da pandemia fez com que Pazuello e seus assessores militares fossem retirados do ministério, em um claro movimento para conter os danos à imagem das Forças Armadas. Mas, como já disse o vice-presidente Hamilton Mourão, também general, se o governo Bolsonaro errar demais, a conta irá para as Forças Armadas e irá com justiça. Afinal, há uma clara responsabilidade, corresponsabilidade, ou melhor, entre o presidente e os generais que com ele governam. Por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver. Começou nessa terça o seminário PTEC para atuação nas redes sociais e plataformas digitais. Novo modelo de crédito imobiliário lançado vai contemplar também a classe média e deve financiar até 80 mil imóveis até 2026. Durante CPMI do INSS, parlamentares do PT voltam a apontar início das fraudes do governo Bolsonaro. Em discurso no Fórum Mundial da Alimentação, Lula defende fim de políticas protecionistas que prejudicam os países em desenvolvimento. Hoje é terça-feira, 14 de outubro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Nayane. Comente, envie sua mensagem, participe. Aproveite também, já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para não perder nada do que acontece por aqui. O presidente Lula participou nesta segunda-feira em Roma da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. No evento, o presidente afirmou que a fome é irmã da guerra e defendeu o fim das barreiras e das políticas protecionistas que prejudicam os países em desenvolvimento. O presidente Lula fez um discurso contundente ao relacionar a fome à desigualdade global e às políticas que perpetuam a miséria. Ele afirmou que a fome é irmã da guerra, destacando que a disputa por alimentos e o uso de tarifas e subsídios por países ricos agravam a crise humanitária em todo o mundo.
A fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas e bombas ou com tarifas e subsídios. Conflitos armados, além do sofrimento humano e da destruição da infraestrutura, desorganizam cadeia de insumos e alimentos. Barreiras e políticas protecionistas de países ricos desestruturam a produção agrícola no mundo em desenvolvimento. Da tragédia em Gaza, a paralisia da Organização Mundial do Comércio, a fome tornou-se sintonia do abandono das regras e das instituições multilaterais. O presidente brasileiro alertou que a fome segue sendo usada como instrumento de poder e dominação, ao mesmo tempo em que o planeta produz comida suficiente para alimentar 1,5 vezes a população mundial. Lula lembrou que 673 milhões de pessoas ainda enfrentam insegurança alimentar e defendeu que o combate à fome seja prioridade mundial. Com base em dados do Programa Mundial de Alimentos, é possível estimar que garantir 3 refeições diárias a essas pessoas custaria cerca de 315 bilhões de dólares. Isso representa 12% dos 2 trilhões e 700 bilhões de dólares consumidos anualmente com gastos em armas. Estabelecendo um imposto global de 2% sobre os ativos de super ricos, obteríamos esse montante. Durante o discurso, o presidente destacou que o Brasil voltou a ser exemplo para o mundo ao sair novamente do mapa da fome e ao garantir a menor proporção de domicílios em insegurança alimentar grave da história. Lula ressaltou que o país interrompeu o ciclo de exclusão e reafirmou que a soberania passa pela capacidade de alimentar o próprio povo. Não se trata de assistencialismo. É preciso colocar os pobres no orçamento e transformar esse objetivo em política de Estado, para evitar que avanços fiquem à mercê de crises ou marés políticas. Mesmo líderes de países com orçamento pequenos podem e precisam fazer essa escolha. Desde 2023, temos trabalhado incansavelmente para reconstruir políticas sociais. As sementes que plantamos frutificaram. Neste ano, a FAO anunciou que outra vez o Brasil saiu do mapa da fome. 30 milhões de pessoas começaram a almoçar, jantar e tomar café. Estamos interrompendo o ciclo de exclusão. Um país soberano é um país capaz de alimentar o seu povo. A fome é inimiga da democracia e do pleno exercício da cidadania. O presidente também reafirmou o papel do multilateralismo e das instituições internacionais, como a FAO, na construção de um mundo mais justo. Segundo Lula, o combate à fome é uma responsabilidade coletiva e um compromisso que deve unir as nações. Eu penso que é importante cada um de nós, ao terminar esse encontro da FAO, em que comemora hoje seus 80 anos, é voltar para os nossos países com a certeza de que a fome não é simplesmente um problema econômico. A fome é, sobretudo, um problema político. Portanto, é preciso que cada governante assuma a responsabilidade. Na hora de fazer o orçamento do seu país, na hora de discutir quanto vai para as Forças Armadas, na hora de discutir quanto vai para a diplomacia, na hora de discutir quanto vai fazer de isenção para os empresários, que benefício vai fazer, é importante lembrar que os pobres não são invisíveis. E é preciso enxergá-los, porque eles um dia nos enxergarão, e aí a gente vai pagar o preço da irresponsabilidade de não cuidar dos pobres, igualdade de condições, como se cuida do rico. Muito obrigado e boa sorte. Bom, a gente mostrou ontem aqui também o encontro do presidente Lula com o Papa, né? E o Papa entendeu, reforçou aí a importância do Brasil no protagonismo desse combate à fome, né? A gente sabe que essa é talvez a principal pauta do presidente Lula, né? Não só no Brasil, ele já destacou
a saída, mais uma vez, do Brasil do mapa da fome, mas principalmente o combate à fome mundial. A gente lembra aqui que o presidente também, com a iniciativa dele aí na ONU, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa que já recebeu o apoio de diversos países, diversos líderes mundiais, e o Brasil se colocando aí no protagonismo dessa batalha contra a fome. O presidente destacou, né, que isso representa, o valor para acabar com a fome no mundo representa apenas 12% do que é gastado com armas, né? A gente vê guerra na Ucrânia, guerra envolvendo Israel e a Palestina, enfim, outras guerras, outras compras de armamento, e apenas 12% desse valor investido nas armas seriam revertidos aí para poder financiar aí o fim da fome, né? E, claro, ele também destacou a questão da taxação dos mais ricos, né? Se 2% dos mais ricos no mundo fossem taxados, seria o suficiente aí para acabar com o problema da fome no mundo. Então, o presidente Lula, o Brasil, se coloca como no protagonismo dessa luta internacional pelo fim da fome. E o Brasil alcança um marco histórico contra a Covid-19. A primeira vacina 100% nacional avança para a fase final de testes, um feito da ciência brasileira que só foi possível com investimento, compromisso e respeito pela vida. E é impossível não lembrar que vivemos durante a pandemia. Enquanto milhares de brasileiros morriam, o então presidente Jair Bolsonaro se recusava a comprar vacinas, debochava da doença e ainda espalhava fake news, dizendo que a vacina fazia com que a gente virasse um jacaré. Hoje, com Lula na presidência, o país vira essa página e aposta na ciência para proteger a população. Oi, Matheus, muito boa tarde para você, que está acompanhando o nosso jornal. Pois é, o Brasil dá um passo gigantesco na produção de vacinas. A Spintec é o primeiro imunizante 100% nacional contra a Covid-19, né? E finalmente os cientistas conseguiram concluir com sucesso os testes de segurança da fase 1. Os resultados foram publicados em um artigo científico mostrando que a vacina é segura e estimula uma forte resposta imunológica. A vacina é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Ezequiel Dias, com apoio total do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Matheus, foram investidos 140 milhões de reais para garantir o desenvolvimento do imunizante, desde os testes pré-clínicos até os ensaios, com mais de 1.700 voluntários. A Spintec utiliza uma abordagem inovadora de imunidade celular que prepara o nosso sistema imunológico para eliminar as células infectadas. É uma proteção mais duradoura e também eficiente contra todas as variantes do coronavírus. Este avanço marca uma ruptura definitiva com o negacionismo que marcou o governo anterior. Enquanto o nosso presidente Lula investe em ciência e saúde pública, Jair Bolsonaro se notabilizou por sabotar o combate à pandemia. Quem não se lembra, né? Ele ignorou ofertas de vacinas como as da Pfizer, fez piadas de mau gosto sobre as vítimas e chegou a dizer que quem tomasse a vacina poderia virar jacaré. O resultado dessa irresponsabilidade, Matheus, infelizmente, foram quase aí mais de 700 mil vidas perdidas no nosso país. Hoje, com Lula na presidência, o Brasil recupera a sua capacidade de produzir vacinas, fortalece a ciência nacional e honra também a memória das vítimas da pandemia, trabalhando, para que tragédias como essa nunca mais se repitam. E a diferença é essa, Matheus, entre um governo que respeita a vida e outro que acabou flertando com a morte, está aí escancarada. A vacina brasileira não é só um avanço científico, mas é também um símbolo da superação de um período sombrio da nossa história. Volto com você, Matheus. Bom, e uma das consequências, aí a Jéssica vem citando várias consequências aí da gestão anterior em relação às vacinas, é o problema também das fake news, né? Isso, infelizmente, acabou influenciando muita gente. A gente acompanhou aqui, trouxe vários números para vocês, entre eles o número de pessoas que se vacinaram caiu bastante por influência de todas essas políticas que a gente acompanhou e que a Jéssica citou na gestão passada, e agora
o governo federal tem que trabalhar justamente para combater esse negacionismo, trazer de novo a importância da vacina para cuidar da saúde, cuidar das pessoas. É algo que a gente acreditava que já estava superado, né, e entendido a importância da vacina, não só no Brasil, mas no mundo, e infelizmente a gente está tendo que lidar de novo com esse assunto, né? Várias doenças foram erradicadas por conta da vacina e a gente está tendo que explicar novamente a importância da vacina, porque infelizmente essas influências aí na gestão passada acabaram fazendo com que as pessoas fossem influenciadas. E a CPMI, que apura fraudes no INSS, ouviu nesta segunda-feira Alessandro Stefanuto, ex-presidente do órgão. Ele deixou de responder parte das perguntas porque estava amparado por um habeas corpus concedido pelo STF para questionamentos que pudessem incriminar a ele. Stefanuto reconheceu durante sua gestão a possibilidade de benefícios irregulares por entidades, mas negou participação direta e ainda disse que colocou mecanismos como biometria e assinatura digital. Parlamentares se manifestaram durante a audiência. O fato é, e isso é a pura verdade, é que existiram milhões de aposentados que foram lesados, entidades que colocaram esses aposentados nestas entidades, cobraram deles 40, 50, 30 reais, entidades em que o aposentado sequer sabia ou nunca soube que essa entidade existia. Isso foram feitos durante meses, com milhões de aposentados, que significou bilhões de reais. Isso só terminou agora em 2025. Portanto, pelo menos de 2018 até 2025 isso ocorreu. E, portanto, foram muitos aposentados que tiveram prejuízos enormes. Agora esse prejuízo parou depois que houve a decisão do governo do presidente Lula de que ninguém mais teria desconto de aposentado de nenhuma entidade. Paralisou, portanto, qualquer procedimento de desconto. O presidente Lula deu um fim a isso. Agora, o interessante, senhor presidente, é que de fato foi apreendida uma Ferrari de 4 milhões de reais. 3 Porsches, BMW, relógios de 1 milhão, sei lá eu de quanto, o valor daqueles relógios, joias. Curiosamente, quem eram os donos? Os Golden Boys, senhor presidente. Os jovens bilionários que nunca trabalharam e que ficaram ricos durante o governo Bolsonaro, roubando aposentados e aposentadas. O governo do presidente Lula mandou investigar, mandou parar os descontos, tem polícia investigando, mandou punir e serão punidos os responsáveis, sejam eles servidores, políticos, presidente de entidades. Essa turma da juventude que Pimenta falou do luxo, da ostentação, todos que roubaram e lesaram, seja quem for. Porque tem que punir, tem que servir de exemplo. Isso aqui é uma vergonha o que fizeram de fato contra os aposentados e pensionistas. Mas o governo do presidente Lula fez mais. Ele mandou ressarcir essas pessoas. E mais de 60% já foi ressarcida. E agora a gente muda de assunto, porque o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, inicia amanhã uma missão oficial à Índia, com o foco em aumentar o fluxo bilateral de comércio e investimentos, além de gerar empregos nos 2 países. A missão vai acontecer em Nova Delhi entre 15 e 17 de outubro de 2025 e vai implementar os objetivos traçados pelo presidente Lula e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, durante visita ao Brasil em julho. A missão também marca uma nova etapa da parceria estratégica Brasil-Índia, estabelecida em 2006. De janeiro a maio desse ano, as exportações brasileiras para a Índia aumentaram 14,8%, atingindo 2 bilhões e 300 milhões de dólares, enquanto as importações cresceram 31% comparadas ao mesmo período do ano passado. E a seguir nós mostramos o novo modelo de crédito imobiliário lançado pelo governo Lula. Não sai daí que a gente volta já.
O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tenho notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e o Ministério dos Transportes divulgou uma nota de como vai funcionar o processo para tirar a CNH sem a necessidade de autoescola. O candidato precisa ter pelo menos 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e CPF. Quem decidir fazer o curso teórico à distância poderá confirmar a identidade de forma digital usando a conta gov.br. O candidato poderá solicitar a abertura do processo de forma digital pelo aplicativo ou site do Detran de seu estado. Também será possível fazer isso presencialmente no Detran. Todo o andamento da solicitação poderá ser acompanhado online pelo Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Após a formalização do requerimento, o candidato passa à etapa teórica. O curso deixa de ser exclusividade das autoescolas e o aluno não será mais obrigado a cumprir 45 horas de aula teórica. O candidato vai decidir como e onde aprender, seja presencialmente, online ou em formato híbrido, podendo escolher entre fazer um curso online oferecido pelo Ministério dos Transportes, estudar em autoescolas tradicionais, de forma presencial ou à distância, ou escolher por escolas públicas de trânsito, como o Detran, ou outras credenciadas. A proposta ainda passa por consulta pública e as sugestões devem ser enviadas até o dia 2 de novembro pelo portal Participa Mais Brasil. E mais de 340 mil pequenos negócios em todo o país conseguiram acesso a crédito nesse ano. Só em 2025 já foram 21 bilhões de reais em financiamentos liberados, uma iniciativa do governo Lula para fortalecer microempreendedores, micro e pequenas empresas, gerar emprego e movimentar a economia. Luísa é artista plástica e microempreendedora individual há 2 anos, mas seu ateliê vai muito além das paredes do estúdio. Ela é contratada por noivos para pintar ao vivo o momento mais especial do casamento, o sim no altar. Com o apoio do crédito oferecido pelo governo Lula, a moradora de Curitiba conseguiu investir em novos materiais, ampliar a divulgação do trabalho e organizar melhor os negócios. E eu achei super interessante essa iniciativa do governo, porque eu posso investir nos meus negócios ou também expandir eles sem precisar ter essa reserva de caixa imediata. Eu sou mãe, né, e quem é mãe sabe a alegria que é criar uma vidinha e também o custo, não estou falando só de questão financeira, o quanto custa tempo, enfim. Mas falando sobre financeiro, eu achei super interessante porque realmente transforma o meu sonho cada vez mais sonho do que já é. Então, é uma chance de tornar mais realidade o meu sonho, que é ser artista plástica. E esses recursos chegam diretamente a quem mais precisa, os microempreendedores, como comerciantes, artesãos, profissionais autônomos, as confeiteiras e prestadores de serviço. Mais de 340 mil MEIs conseguiram financiar as suas atividades este ano por meio dos programas Pronamp e Procred 360, que foi criado pelo governo Lula.
Juntos, os projetos já liberaram mais de 21 bilhões de reais em crédito para negócios de todos os setores e regiões do Brasil. É o resultado de uma política pública voltada à inclusão produtiva e à retomada da economia. O destaque ficou com o Pronamp, que responde por mais de 18 milhões de reais disponibilizados em 2025. A linha atende principalmente empresas de pequeno porte, que realizam investimentos maiores ou buscam expandir seus negócios. Já o Procred 360 movimentou mais de 2,5 bilhões de reais neste ano. O programa foi pensado para atender os menores empreendedores, como os MEIs, oferecendo juros até 50% mais baixos que os praticados pelo mercado, como explica o deputado federal pelo Espírito Santo, Helder Salomão. Os números deste ano são números muito importantes. Vejam só que neste programa 341 mil pequenos empreendedores brasileiros tiveram acesso a 21 bilhões de crédito. Nos programas Pronamp, que rodou 18 bilhões para as pequenas empresas, empresas de pequeno porte, e o Procred 360, destinado a garantir crédito para empreendedores individuais e microempresas. E é fundamental a gente dizer isso porque esses pequenos empreendedores são aqueles que mais geram empregos no Brasil. Empregos com carteira assinada, que contribuem para o desenvolvimento local, o desenvolvimento das grandes, mas especialmente das pequenas cidades, para a geração de emprego e renda. Esses dados são divulgados pelo Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Os investimentos nos pequenos negócios é uma prioridade da gestão do presidente Lula. Além do Procred 360, o governo criou o Desenrola Pequenos Negócios, que permite a renegociação de dívidas com condições facilitadas, e o Acredita no Primeiro Passo, voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco em mulheres, negros, jovens e pessoas com deficiência. Para garantir a sustentabilidade desse sistema de crédito, foi sancionada a Lei 1.725, que cria novas linhas de financiamento e fortalece o apoio ao microcrédito, à inovação e à sustentabilidade. Entre as medidas estão a renovação da frota de táxi, o Estimula ao Ecoinvest Brasil, voltado a projetos sustentáveis, e a melhoria do acesso ao crédito para quem mais sofreu com a pandemia e a crise inflacionária global. E outro dado importante que o programa Acredita, que garante crédito a juros muito baixos para os pequenos empreendedores, conseguiu ajudar neste processo de políticas públicas do Brasil. Milhares de famílias estão deixando o programa Bolsa Família porque estão conseguindo crédito, estão conseguindo empreender, com isso elevando a sua renda e saindo deste programa de transferência de renda para trabalhar o empreendedorismo e a atuação no seu negócio e na sua comunidade. Então, gente, isso é muito importante, é o Brasil crescendo com mais crédito, mais emprego, mais renda e mais apoio aos pequenos empreendedores. Ao todo, foram registradas 369 mil operações de crédito e uma inadimplência inferior a 1%, número que demonstra a responsabilidade dos empreendedores e a eficiência dos programas criados pelo governo Lula. Na prática, esse apoio pode representar a diferença entre fechar as portas ou seguir em frente com o negócio. Para muitos brasileiros, é também uma nova chance de sonhar com independência e estabilidade financeira. Ótimas notícias, e já que a gente está falando de crédito, foi lançado pelo governo Lula também um novo modelo de crédito imobiliário que vai beneficiar famílias classe média aí com renda entre 12 mil e 20 mil reais. Essa nova política deve injetar 20 bilhões de reais no crédito imobiliário e permitir o financiamento de mais de 80 mil novas moradias pela Caixa Econômica até o fim do ano que vem. O pacote apoiado pelo governo federal inclui o aumento da cota máxima de financiamento para 80% do valor do imóvel
e a elevação do teto de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação de R$ 1,5 milhão para R$ 2.200.000. Está provado que é possível fazer as coisas melhor, basta que a gente resolva tratar as pessoas com respeito. E aí vem a inquietação da classe média. Aí vem a minha inquietação da classe média. Um trabalhador metalúrgico, um bancário, um químico, um gráfico, um trabalhador, sabe, da Caixa Econômica, sabe, um professor, ganha 10 mil por mês, 8 mil. As pessoas não ganham também como a gente imagina, sabe? Então, essas pessoas não têm direito a comprar casa, porque eles nem são pobres, não estão na faixa 1, nem na faixa 2, esses não ganham um pouco mais de 4, essas pessoas não têm casa para elas. Não tem. Então, a coisa mais comum, as pessoas falam, Lula, pensa um pouco em mim, eu sou metalúrgico, eu ganho 10 mil reais, eu trabalho na Volkswagen, eu trabalho no Banco do Brasil, eu ganho 11 mil, mas eu não consigo comprar uma casa. Então, esse programa foi feito pensando nessa gente, pensando em dar àqueles que ainda não têm direito, o direito de ter a sua casinha um pouco melhor. Ele não quer uma casa de 40 metros quadrados, ele quer uma casa de 70, de 80 metros quadrados. Ele não quer morar nos Cafundó do Júlio, ele quer morar num lugar mais próximo de onde ele está habituado a morar. Então, o que nós vamos tentar fazer é adequar as dificuldades econômicas das pessoas, levando em conta o respeito à dignidade humana de morar num lugar onde pensa que é bom morar, ele acredita que é morar. É para isso que foi criado esse programa. E na avaliação do especialista em mercado imobiliário Daniel Claudino, a medida representa um avanço estrutural no setor ao ampliar a oferta de crédito sem desmontar os mecanismos de proteção ao tomador de financiamento. Na última sexta-feira, 10 de outubro de 2025, o governo federal mexeu no encanamento do crédito imobiliário. Enquanto o Banco Central mantém os juros altos sob o argumento de segurar a inflação, o Conselho Monetário Nacional ajustou as regras da poupança que ajudam no controle da inflação e ainda aquecem a economia do setor imobiliário. Antes funcionava assim, a poupança seguia um trilho rígido. 65% dos recursos captados pelos depósitos de poupanças em bancos privados tinham que ir para o SFH. 20% ficava como reserva técnica, o chamado compulsório, e 15% eram utilizados de maneira livre, do jeito que os bancos quisessem. Agora, essa reserva, o compulsório, cai de 20% para 15%, pequeno ajuste. E entra o principal, o pareamento, o chamado matching. Como o matching funciona? Mais ou menos assim. Para cada R$1 captado pelo banco para habitação, o banco pode usar um equivalente R$1 da poupança para emprestar do jeito que ele quiser, de maneira mais flexível. Note que os bancos privados estão sendo incentivados a entrar no jogo de buscar mais dinheiro para a habitação. O banco continua podendo emprestar no SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, que tem regras mais livres, e onde mais ele quiser, como crédito rotativo, com dinheiro barato, ele tem mais lucro. Por outro lado, ele ganha um incentivo para ampliar o uso de recursos dentro do SFH, e o SFH tem um teto de juros mais amigável para compradores de imóveis. Com previsibilidade de recursos e controle do fluxo, os bancos poderão ter prazos de financiamentos mais alongados, isso é uma tendência, né? Tem mais prazo para poder financiar. E outros efeitos que são esperados: maior disponibilidade do crédito, mais pessoas aprovadas para financiamento imobiliário e prazos mais alongados, sobretudo para a classe média. Para o setor como um todo, significa obras com previsibilidade e lançamentos imobiliários mais viáveis. Maior fôlego para a construção civil significa também poder garantir mais empregos. Muita gente enxerga o só afrouxar ou apertar. Aqui o que aconteceu é uma engenharia, regras racionais para o dinheiro circular onde importa, com o Estado presente no lastro e iniciativa privada funcionando no crédito. Inflação sob controle, SFH mais competitivo e prazos mais longos, sem mágica e com método. E no TV Elas por Elas, dessa terça-feira, a educadora e ativista Ieda Leal, do Movimento Negro Unificado, fala sobre o papel das mulheres na construção de uma educação antirracista e libertadora. Nessa semana, o programa discute a educação na aula e na aula de hoje, a consciência e a luta coletiva estão no centro do debate. Não perca, é hoje, às 4 da tarde, aqui na TVPT.
E no próximo bloco nós falamos sobre o seminário PTEC. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e o governo federal lançou 2 editais de seleção pública para investir 20 bilhões em obras e equipamentos de saúde e educação por meio do Fundo de Investimentos em Infraestrutura Social. Do total, 10 bilhões serão liberados ainda em 2025 e os outros 10 bilhões em 2026. Estados, municípios e organizações filantrópicas ou sociais da área da saúde poderão contratar financiamentos com juros abaixo do mercado e com prazo de pagamento de até 20 anos. Na área da educação, o financiamento pode ser usado para obras de construção, ampliação e modernização de creches, escolas de educação básica e escolas de tempo integral, compra de veículos de transporte escolar, mobiliários e equipamentos de cozinha e climatização, e para a rede externa e interna de conectividade e dispositivos tecnológicos. Na área da saúde, o financiamento pode ser usado para obras de construção, ampliação e modernização de unidades de saúde, compra de veículos de transporte escolar e de transporte sanitário, como ambulâncias, unidades odontológicas móveis, vans, barcos e helicópteros, equipamentos nacionais ou importados, sem similar no país e adequação da infraestrutura de instalação. As inscrições estão abertas até 7 de novembro na plataforma Transfergov. Podem apresentar propostas os estados e municípios e o Distrito Federal que possuam classificação final da capacidade de pagamento nas categorias A, B ou C. Na área da saúde também são elegíveis hospitais privados e filantrópicos conveniados ao SUS, como Santa Casas e organizações sociais e sociedade de propósito específico com contratos de parceria público-privada com o SUS. E começou hoje em Brasília o seminário PTEC, promovido pela Secretaria Nacional de Comunicação do PT. Com oficinas práticas voltadas às redes sociais, o evento é um marco na estratégia de comunicação do partido, que busca fortalecer a militância e ampliar sua presença no ambiente digital, começando hoje pelo TikTok. O seminário PTEC, Oficinas Estratégicas com as Redes Sociais, reúne militantes, dirigentes, parlamentares e comunicadores de todo o país em uma série de oficinas práticas com as principais plataformas digitais. O evento acontece em formato híbrido e tem como objetivo preparar a militância para atuar de forma qualificada nas redes sociais e ampliar a capacidade de diálogo do PT com a sociedade. Durante os 4 dias de seminário, serão realizadas oficinas com representantes das plataformas mais usadas no Brasil. Na manhã desta terça-feira, a oficina sobre TikTok e CapCut detalhou as principais técnicas para viralizar nestas plataformas. É super possível participar de uma trend e basicamente essas trends elas são o quê? São músicas que estão viralizando dentro da plataforma, são desafios que também estão viralizando, alguns formatos de vídeo, formatos de edição, e elas basicamente são parte da cultura digital. E participar dessa cultura digital, ela definitivamente pode aumentar a sua visibilidade. Só que as dicas que nós trazemos aqui para vocês é basicamente dar o seu toque para essa tendência. Não dá somente um Ctrl+C, Ctrl+V naquela trend que está viralizando no momento. Tenta entender como que você pode adaptar essa trend. Possivelmente vai ter algo que só você vai conseguir agregar dentro desse conteúdo, agregar dentro dessa trend. A boa notícia é que isso não é necessário. Você pode fazer conteúdo de dança se você assim desejar, mas existe muito conteúdo dentro do TikTok que está relacionado com temas densos, desafiadores, socialmente relevantes e por aí vai.
a resposta vai estar ali, na sua cara, né? Você abre os comentários e você possivelmente vai encontrar o perfil da Dona Maria te perguntando sobre um elemento X do seu conteúdo, né? Sobre um serviço público Y. Então, é muito importante você ouvir a sua comunidade. Com cerca de 3.000 vagas abertas, o seminário combina atividades presenciais no auditório do PT Nacional, com transmissão online para militantes e equipes de comunicação em todo o Brasil. O intuito é integrar ações entre estados, mandatos parlamentares e diretórios municipais, criando uma frente digital mais forte e coordenada. Esse é um processo, nós entendemos, importante. Nós entendemos que o PT deve estar onde a nossa militância está, onde os petistas e as petistas estão, como há PT nos 4 cantos do país, como há PT fazendo a disputa e a construção política no mundo do trabalho urbano e rural, nos movimentos sociais, nas organizações populares, na sociedade civil. Também há muitos, milhares, milhões de petistas organizados no ambiente digital, nas redes sociais, nas plataformas virtuais. E é papel do PT, é papel nosso enquanto dirigente, enquanto partido dirigente, estar onde nossa militância está para orientar, para dialogar, para dirigir, para levar conteúdo e para fazer a disputa política. A programação completa do evento prevê uma oficina sobre o Google e o YouTube amanhã, oficina Meta na quinta-feira e oficina Quai no último dia de evento. Além das oficinas, a iniciativa PTEC deve relançar o aplicativo do partido, fortalecendo a integração das redes estaduais e municipais e a construção de uma linguagem digital mais moderna, acessível e conectada à realidade da base petista. E a gente segue acompanhando então esse seminário e vai trazendo para vocês as informações. E ainda, lembrando, é possível se inscrever no site para participar, viu? Então fiquem atentos, até hoje você pode se inscrever e participar desse seminário. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje o núcleo 4 da trama golpista, composto por 7 réus acusados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. Segundo a denúncia, eles seriam responsáveis por espalhar notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e atacar instituições e autoridades. Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Estão reservadas 6 sessões até a próxima quarta-feira para o julgamento. Esse é o segundo julgamento da trama golpista. O primeiro foi o julgamento do Núcleo 1, que condenou 8 réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento do Núcleo 3, com mais 10 réus, começa no dia 11 de novembro e está previsto para terminar em 19 de novembro. Já para os réus do Núcleo 2, as sessões estão marcadas entre os dias 9 e 17 de dezembro. E no Café PT de amanhã, você vai ver uma entrevista com a deputada federal do PT do Paraná, Carol D'Artora. O Café PT começa às 9 horas da manhã. Não perca por aqui. E o Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã no mesmo horário. Tchau. No programa de hoje você verá a segunda parte do 28º Congresso da APEUESP. Vai saber mais sobre a plenária do dia 3 e vai conferir a ação parlamentar da professora Bebel. Acompanhe.
apresentar um plano de lutas para consolidar esse sindicato como um instrumento de luta de toda a classe trabalhadora, no caso dos trabalhadores da educação de São Paulo, mas que certamente impacta na vida de toda a sociedade do Estado de São Paulo. O Congresso da POSP está tendo um olhar horizontalista, como a nossa companheira Bebel tem colocado muito fortemente nas mudanças estatutárias que vamos fazer nesse Congresso. Precisamos abrir a POSP para a sociedade civil, para as outras entidades e fortalecer, sim, a educação e a classe trabalhadora. Encuentros como estos redundan en mayor beneficio para la educación pública. Juntarnos a pensar colectivamente la educación es importantísimo para nuestra labor como docentes y encuentros como estos se abocan a eso y no tengo duda que van a lograr muy buenos acuerdos y muy buena unidad de trabajo y de lucha. Podemos compartir las experiencias para que como maestros vayamos avanzando en el tenor de políticas públicas que nos puedan favorecer a todas y a todos. Os congressos sempre teve para a POSP uma importância muito grande, porque é a instância máxima de deliberação do sindicato. E esse ano está firmemente empenhado na luta por democracia, por melhoria da qualidade de ensino, para que os professores do Estado de São Paulo tenham a oportunidade de poderem ter um trabalho digno, um trabalho decente. A gente está aprovando também aqui um plano de lutas, que esse plano de luta é para que a gente possa enfrentar da forma que o governador precisa, para que a gente possa melhorar não só a educação, mas também as condições de vida dos trabalhadores de educação do Estado de São Paulo. E é só lembrar que o ano que vem, 2026, é um ano eleitoral, portanto, essa categoria tem a chance de trocar o governador, o gestor público estadual, tem a possibilidade de colocar um governante que realmente tem interesse com a educação e dê uma atenção especial para esse setor, para a educação e para os profissionais da educação que são tão discriminados. Próximo passo é Brasília, dia 29 de outubro, onde nós vamos protestar, fazer um grande ato contra a reforma administrativa que desmonta a carreira dos servidores públicos no Brasil. Quase 2.000 professores e professoras de todo o estado de São Paulo, representando as nossas 95 subsedes, 3 dias com grandes convidados, com grandes debates e o principal, grandes deliberações. Deliberação para o professor, para a professora, para a educação e para a comunidade escolar. Aqui se desenvolveu um novo projeto sindical, que é a articulação com todos os movimentos sociais, com todos os segmentos, porque no nosso entender, a defesa incondicional de uma escola pública de qualidade passa por todos. A sociedade precisa dos futuros cidadãos e cidadãs que serão formados nas escolas públicas. Mas mais importante que isso, penso que foi a amplitude que esse congresso teve. Primeiro, o próprio temário, a homenagem a Pepe Mujica, e aí a gente vê que é exatamente a horizontalização, é abertura, é democracia, é busca de soberania, que é a nossa palavra do momento. E domingo nós estivemos nas ruas, inclusive, pela democracia, pela soberania, para que nenhum golpista tenha anistia, e o tempo todo o debate político, ele tanto foi na política focada no Estado de São Paulo, mas ao mesmo tempo alertando a população para não aceitar anistia para golpista. A categoria saiu mais unida e fortalecida depois do 28º Congresso Estadual da APOSP e mais preparada para lutar pelos seus direitos. Nós tivemos mesas plurais aqui. Ninguém pode dizer que nós fizemos um congresso meia boca só para nós. Nós quisemos ouvir todos e todas. E assim o fizemos. Então, para vocês, um grande abraço, um beijo no coração de cada um e cada uma. E que vocês sintam-se honrados de fazer parte desse momento da história da POSP. No dia 3 de outubro, a APOSP convocou uma plenária em sua sede no centro da capital paulista para defender os direitos da categoria dos professores e professoras. Foi uma resposta aos recentes ataques do governo estadual. Na pauta da plenária estava a onda de demissões de profissionais da educação que trabalham em salas de leitura e com o PROAT, Projeto de Apoio à Tecnologia da Informação, a reivindicação por melhores condições de trabalho nas escolas e outros assuntos importantes que não afetam apenas a categoria, mas toda a população.
pode correr o risco de fecharem tantas salas de aulas e o ano que vem não tem vaga para os filhos deles. É isso que vai acabar acontecendo. Demite em massa professor, não tem professor para dar aula. Então é uma cadeia de problemas. Em todas as falas, o recado era claro. A categoria vai lutar e se mobilizar para que suas demandas sejam atendidas. Nós estamos querendo dar melhores condições de vida e de trabalho para os professores, que é isso que o governo não faz e deveria fazer. Então a plenária foi muito importante, ela é uma plenária pós-congresso e nós vamos armar a luta da categoria. Esse é o recado forte para esse governo. Nós queremos dizer para o governador Tarcísio o seguinte: ou ele reintegra todos os demitidos, seja das salas de leitura, porque a sala de leitura tem uma importância fundamental na vida dos jovens, das crianças, o PROAT, que são as TIs, aqueles que lidam com tecnologias, e também outros demitidos, ou nós vamos para uma greve. A boa notícia é que no mesmo dia, a APEUESP conseguiu uma importante vitória. A Justiça concedeu liminar em ação coletiva da APEUESP, determinando a reversão das medidas que levaram à demissão de professores. O sindicato está mobilizado para garantir que essa medida seja plenamente cumprida. Na Alesp, a professora Bebel denunciou o descaso do governo estadual com os alunos com necessidades especiais e também fez um alerta. Se demitir professores que foi ao médico porque esteve doente e aí ele tem o seu vínculo cortado, no caso do professor categoria O, e mesmo os efetivos, que acaba tendo perdas também, aqueles que são concursados, eu quero dizer que nós vamos fazer uma greve, deputado, porque não dá mais. É o absurdo do absurdo, é o ápice. Uma pessoa não poder adoecer. Eu não tenho culpa de ficar doente. Hoje, por exemplo, eu tenho um problema de fígado. Eu comi uma porcaria, você fala, quem mandou a senhora comer? Não interessa, você comeu. E aí você passou mal, como é que faz? Você não vai no médico, você não pode ir para o médico. Assim são os professores da rede pública do estado de São Paulo. Por sorte, a APEUESP ganhou uma ação, uma liminar. Se o governador derrubar a liminar, não tem importância. Nós vamos chamar uma assembleia e vamos meter uma greve. Não dá mais. Eu já dialoguei demais, chega. Isso aí para mim é uma questão de direitos humanos. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APEUESP para acompanhar o que se passa em nossa educação pública. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.